Olá, cliente Brastelha! Muito obrigado por adquirir um produto com nossa qualidade. Para te ajudar na instalação das telhas metálicas coloniais Brastelha, vamos te passar um passo a passo dos processos que devem ser realizados. Mas antes, você vai precisar dos seguintes materiais: luvas anti-corte, capacete de proteção, botas, cinto de segurança, óculos de proteção, protetor auricular, parafusadeira com controle de torque, soquete 5x16, serra para corte, tesouras de corte para metal, fita métrica, lápis e canetinha para marcação, martelo, parafusos autobrocantes e também o fio de nylon. Confira o nível da estrutura. Ela deverá estar nivelada e alinhada para receber as telhas. Verifique o caimento mínimo indicado para esse modelo de telhas, que nesse caso é de 15%. O espaçamento entre terças varia de modelo e configuração. Confira no manual do seu modelo para garantir uma correta instalação. O início da montagem deve ser feito sempre no sentido contrário ao recorte da telha, se houver. Caso seja um telhado simples, iniciar a montagem sempre da esquerda para a direita. O esquadro da telha deve ser seguindo o espelho frontal, nunca pelo lateral, pois a estrutura pode estar fora de esquadro, medindo 10 centímetros dos dois lados para fora do espelho referente à pingadeira. Depois, estique uma linha guia para seguir com a colocação das telhas laterais. O transpasse pode se dar na lateral da telha ou na altura. Deve ser encaixado perfeitamente para que não tenha nenhuma entrada de água, sempre instalando primeiro a telha inferior e depois a superior, seguindo dessa forma em todo o comprimento do telhado. Os recortes podem se dar na altura da telha, bem como na lateral ou diagonal. Para isso, mede-se a distância e ângulos dos recortes antes de efetuá-los. O recorte na altura deve ser sempre na parte superior da telha, onde ficará coberto pelos acabamentos. Mas atenção! Efetuar o recorte das telhas com disco de corte danifica a telha e o núcleo isolante. Utilize uma serra sabre para um corte preciso e limpo. As telhas podem ser fixadas em terças metálicas ou de madeira, sempre no gomo alto da telha, mesmo naquelas que não levam isolamento. A fixação se dá em cada terça, podendo ser gomo sim, gomo não. Nos transpasses, seja ele na altura ou na lateral, devem conter parafusos de costura em todos os gomos da telha, evitando assim entrada de ventos ou águas da chuva. Uma observação: tome as devidas precauções na colocação dos parafusos para não estourar as borrachas de vedação, pois podem ocasionar goteiras. Para que se tenha um perfeito aproveitamento, os acabamentos devem ser adequados para cada obra. Por isso, é necessário efetuar cortes e ajustes para os encaixes e acabamentos, marcando os pontos a serem recortados e, após, efetuando os cortes. Os acabamentos devem ser fixados com parafusos de costura junto à telha, sempre na parte superior do gomo. As cumeiras coloniais são duplas e articuladas e devem ser fixadas com parafusos de costura umas nas outras, junto à telha na parte superior do telhado. Esse acabamento deve ser encaixado na lateral da telha para dar o toque final. A fixação se dá com parafusos de costura ao longo do acabamento, sempre cuidando para não amassar ou frisar. Fixe o acabamento também na lateral da estrutura, a fim de evitar problemas com desplacamento.
A instalação da água furtada se dá antes da colocação das telhas. Fixe o acabamento nas terças e posteriormente as telhas sobrepostas. O acabamento do espigão pode ser liso ou recortado no momento da instalação. A fixação se dá com parafusos de costura ao longo do acabamento, sempre na parte superior do gomo da telha. Após a colocação das telhas, parafusos e acabamentos, o telhado deve ser lavado com água corrente, sabão neutro e esponja macia para a retirada da limalha deixada pelos recortes e furações, a fim de evitar a oxidação na superfície. Seguindo esses passos, a sua instalação será feita com sucesso e segurança, garantindo o perfeito funcionamento da sua telha. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Brastelha.